pessoal, tudo bem? É o Carlinhos mais uma vez. Hoje eu quero conversar com vocês sobre carne, então se liga aí depois da vinheta. Desde que eu comecei a minha mudança no estilo de vida, né, que envolveu exercício, alimentação, práticas de sono, isso já vão lá 10 anos, né, mais de 10 anos, uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam em relação à alimentação é sobre a ingestão de alimentos de origem animal, né? Principalmente a carne, que é um tema que sempre gerou e ainda gera controvérsias, né? Porque muitas pessoas acreditam, né, e vincula-se também essas informações que a carne causa câncer, que a carne causa doenças cardiovasculares, ela é responsável pela diabetes, também pode colaborar para a osteoporose, né? E outras questões, como por exemplo, que nós seres humanos não precisamos de carne, porque somos naturalmente herbívoros, ok? Que a carne gera problemas ambientais e assim vai, uma série de informações. Então esse é um tema sempre complexo. Eu começo hoje uma série de vídeos e também de postagens lá no blog do Método Evolutivo sobre esse tema, sobre a carne. E eu chamei essa série de Vamos Falar sobre Carne. E hoje eu quero comentar com vocês sobre uma ideia que é bastante comum entre as pessoas, que nós, seres humanos, somos naturalmente herbívoros, né? Herbívoro é aquele animal que se alimenta única e exclusivamente de plantas. Tá? Bom, essa ideia surge, né, porque nós, como tendo, né, um ancestral em comum aos primatas, e sendo os primatas praticamente herbívoros, que nós então poderíamos sobreviver nos alimentando somente de plantas. Mas eu, como um evolucionista, né, que acredita na abordagem evolutiva para lidar com a saúde, preciso dizer para vocês que quando a gente faz isso, quando a gente usa a abordagem evolutiva para avaliar essa questão, a gente vai acabar descobrindo que não. Nós, seres humanos, não somos herbívoros, né? Nós somos naturalmente onívoros, né? Onívoro é aquele animal que se alimenta de alimentos de origem animal e vegetal, certo? Bom, e isso se dá pelo fato de que quando a gente analisa a nossa evolução, analisa também o nosso aparelho digestivo, a gente vai perceber que sim, nós estamos geneticamente adaptados a comer alimentos de origem animal, carne e também plantas, tá? E algumas características disso se dão da seguinte forma. Se a gente analisar toda a nossa evolução, a gente vai perceber que comer alimentos de origem animal e vegetal é algo comum, né? Quando a gente analisa populações que vivem como os nossos ancestrais nos dias de hoje, né, essas populações têm hábitos em que os alimentos de origem animal compõem pelo menos 50% da quantidade de alimentos ingeridos em um dia. E depois o restante é completado com alimentos de origem vegetal. Em algumas populações acontecem os dois extremos, né? Por exemplo, os esquimós, eles costumam ter uma ingestão que supera os 90% de origem animal pelas questões geográficas, né, e climáticas. Por sua vez, algumas outras populações em algumas ilhas costumam ter os alimentos de origem vegetal chegando a compor aí 65% da dieta, mas todos acabam ingerindo alguma quantidade de alimentos de origem animal. Então isso reflete, hábitos que são evolutivos, ok? Bom, outra coisa que ajuda a reforçar essa ideia, né, é o seguinte: quando a gente analisa o nosso aparelho digestivo, né, a gente vai perceber que a gente tem características que nos propiciam ingerir proteína animal e também alimentos de origem vegetal. Por exemplo, nós temos ácidos estomacais que são especializados na digestão de alimentos de origem animal. Nós temos também no nosso aparelho digestivo algumas bactérias que são especializadas na absorção de ferro M.
Ferro M é o ferro de origem animal, certo? Além disso, pessoal, quando a gente analisa algumas características anatômicas do nosso aparelho digestivo, né, a gente vai ver que muitas partes do nosso aparelho digestivo têm um tamanho que fica entre o tamanho do aparelho digestivo de um carnívoro e o aparelho digestivo de um herbívoro, certo? Então isso nos mostra que o nosso aparelho digestivo evoluiu, que a gente tem uma adaptação genética para ingestão dos dois tipos de alimentos, ok? Uma outra questão interessante também é a seguinte: se a gente considerar que o nosso ancestral, temos um ancestral em comum com os primatas, e acreditarmos que isso seria uma possibilidade de nos permitir comer apenas plantas, é importante citar que existem uma série de espécies de primatas selvagens, né, que se alimentam de plantas e também de pequenos animais, sejam eles vertebrados ou invertebrados, certo? E por último, na minha opinião, o fato que é mais marcante para a necessidade do nosso organismo da ingestão de alimentos de origem animal e carne e da nossa adaptação genética para isso, é que seria praticamente impossível, considerando as evidências que temos hoje, acreditar que nós, seres humanos, chegaríamos a ter um cérebro com a complexidade e com o tamanho que nós temos hoje, se a gente não tivesse, durante a evolução, ingerido alimentos com uma densidade nutricional tão elevada quanto os alimentos de origem animal, ok? Bom, então esse é o primeiro vídeo sobre esse tema. Vamos falar sobre carne, onde eu queria falar sobre esse erro de acreditar que nós, seres humanos, somos naturalmente herbívoros e que poderíamos viver só com plantas, certo? Se vocês quiserem conhecer as evidências que estão por trás disso que eu contei para vocês aqui, vocês podem entrar lá no site do Método Evolutivo, metodoevolutivo.com. No blog do Método Evolutivo vocês vão encontrar uma postagem onde eu explico isso que eu acabei de explicar para vocês e coloco as evidências científicas que embasam essa minha argumentação, certo? Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar o link para o blog aqui na descrição, né? E se vocês estiverem vendo pelo Instagram ou Facebook, é só entrar lá no navegador, digitar metodoevolutivo.com/blog e acessar a última postagem, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram e acharam importante, compartilhem com seus amigos e familiares, e também convido vocês para curtirem a nossa página no Instagram, no Facebook e também conhecer o nosso canal no YouTube, ok? Um abraço e até a próxima!